É. Então, gente, nós estamos na carta aos Romanos, capítulo 8, onde Paulo começou a tratar aí da esperança da salvação e veio falando conosco da ação do Espírito Santo. E ele entra agora no final do capítulo fazendo duas perguntas. Se Deus é por nós, quem é contra nós? E a segunda pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Então, hoje, nós vamos ver a primeira pergunta do Paulo e que resposta que ele vai dar para isso. Ok? Então, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou por ventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem inventará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, gente, para a gente entender essa parte, Paulo está citando o Cântico dos Servos, nós vamos ter que ir lá. Então, o Cântico dos Servos são 4, na verdade, tem autores hoje que falam no 5º cântico, e o Cântico do Servo, ele começa com uma figura coletiva, que é Israel, né? Depois essa figura vai se individualizando e torna uma pessoa que nós interpretamos como sendo Cristo, e Paulo vai aplicar o terceiro cântico a nós, porque esse cântico ele mostra uma capacitação do servo. E o 4º cântico é Jesus, sendo que ele vai citar só o primeiro versículo do 4º cântico, tá? E é o que mais, vamos dizer assim, fala da figura do Cristo, embora tenha algumas coisas que falam da característica do Cristo em outros cânticos, né? Então, aí está o terceiro cântico de Isaías. Vamos ler, então. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Por perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresento-me juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, serão consumidos. A graça os comerá. Então, gente, aqui é o servo falando, né? O Senhor Deus me deu a palavra, né, dos instruídos, para que eu saiba dizer palavra àqueles que estão exaustos. Por que os exaustos? Porque geralmente quem está satisfeito não ouve Deus, né? Só quem está insatisfeito, exausto, cansado, precisando, aí a gente escuta, né?
E ele mostra uma relação dele com Deus, que Deus o desperta todas as manhãs. Então, é uma relação contínua, perseverante, e que o ouvido dele, para que ele possa escutar como os instruídos, como os eruditos, ele abriu os ouvidos. Então, esse aqui, o ouvir, não é a mesma coisa de escutar. O ouvir é escutar e compreender e viver o que você aprendeu. Então, é uma coisa mais profunda. Então, ele fala que tem essa. Por isso que a gente fala que aqui o servo é capacitado. Porque nessa relação com Deus contínua, ele vai aprendendo, né? E ele fala, ele não foi rebelde e ele nem se retraiu. Ele aceitou essa instrução do Senhor, né? E aí começa a rejeição, né? Porque no segundo cântico o servo fala. E aqui começa a rejeição ao que o servo representa, fala, né? Então tem a questão da rejeição, inclusive a violência física, tem a questão a humilhação, né? Que me cospe, humilha, né? E ele fala que o Senhor o ajudou, por isso ele não se sentiu envergonhado e manteve a face, né? A presença dele sem se envergonhar. A face como um seixo, ele se manteve firme frente à violência física, frente à humilhação que ele sofreu, né? Aí ele fala: perto está o que me justifica. Quem me justifica? Deus, né? Então ele está próximo de Deus. Aí está a parte que Paulo vai citar. Quem contenderá comigo? Né? Apresente-se quem é meu adversário, quer dizer, mostre tua cara, né? Porque Deus está comigo. Então, quem é meu adversário, quem contenderá comigo? Mostre tua cara, né? Chegue-se para mim, chegue, apresente-se, né? Eis que o Senhor me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, serão consumidos, a traço os comerá. O que ele quer dizer? Que ele está aqui representando, com Deus ajudando, Deus justificando, ou seja, uma ação divina no servo que o adequa à vontade divina. Isso é que é justificar. É uma mudança interior que o divino faz em nós, nos ajustando à vontade de Deus, né? Uma ação divina. Então, se Deus me justifica, isso tudo é uma ação para sempre. Mas vocês que são os meus adversários, o que o servo fala? Vão morrer. Né? Aí vamos à primeira pergunta de Paulo, né? Aquele que entregou o filho, quem é esse? Quem é que entregou o filho, gente? Deus. Que entregou o filho por todos nós, como não nos dará também todas as coisas com ele? Aí o que acontece? A gente lê essa frase e entende ela igualzinho à questão: bate e abrir-se-á, pedi e obtereis. Um cheque em branco. Então Deus pegou o que ele tinha de mais precioso, o filho amado, deu por nós. Então, tudo que eu pedi para Deus, ele vai me dar. Mas não é isso que está falando ali. Você sabe a diferença? O que tem de errado nisso? O que é que você está pedindo? Mas no texto, por que o texto não está falando isso? Ele não está te dando um cheque em branco. Sabe, Sara? Olha aí para ver se você vê o erro. Quem a enxergou? Hã? Com ele. Ele vai me dar todas as coisas se eu tiver com Cristo. Ele não vai me dar todas as coisas. Imagina, gente, se a gente dá um cheque em branco para uma criança. Então, ele está falando, não dará a ele todas as coisas com ele, com Cristo, com o filho, com o filho. Então, se você estiver com o filho, pedindo conforme o filho, sentindo e agindo conforme o filho, ele vai te dar tudo. Entendeu a diferença? É diferença do que eu quero hoje. É totalmente diferente do que Jesus acha que eu devia querer. Não é? Tem uma diferença.
E aí, ele está retornando para nós o que ele falou no versículo 17, que nós somos filhos, somos herdeiros. Herdeiro ainda não recebeu a herança. Você tem a promessa. Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Vamos ter a mesma herança de Jesus, não tem dúvida. E é certo que com ele padecemos, com ele seremos glorificados. Então, a questão não é eu sofrer, correto? É eu sofrer com ele. E sofrer por sofrer, gente, um monte de gente a sofrer em lugar nenhum, tem que sofrer com ele, ou seja, o sofrimento sendo usado como instrumento de mudança em mim. Aí eu estou padecendo com o Cristo. Fora isso, você está sofrendo por sofrer, não vai adiantar muita coisa. E aí sim, eu serei glorificado com ele. Entendeu? Então, alguém quer falar alguma coisa da primeira pergunta? Então vamos para a segunda pergunta. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Vamos entender isso. A gente viu que todos são chamados. Não existe um grupinho que foi chamado. Todos são chamados. Mas quem são os escolhidos? Os privilegiados? E quem põe, fala aí no telefone. Quem responde a esse chamado. Exatamente quem se escolhe a responder o chamado. É a gente que se escolhe para responder o chamado. Então, os escolhidos não é um bando de privilegiados, todos receberam o chamado. Teve alguém que respondeu ao chamado. Esses são os escolhidos de Deus. Então, ele fala, Deus que os justifica. Então, é Deus que está fazendo essa ação de mudança, que Paulo chama de nova criação, de regeneração, que é a justificação, ajustar-se à vontade divina. Então, quem pode acusá-los? Se eles estão sofrendo uma capacitação, eles estão sofrendo, não, passando por uma capacitação, passando por uma mudança que Deus está agindo neles. Aí é essa hora que ele está citando Isaías, que ele vai falar, o servo fala, perto de mim está quem me justifica, ou seja, Deus que está agindo em mim, né? Quem poderá contender comigo? Quem pode me acusar de alguma coisa? Quem pode ser contra mim? Aí vem a terceira pergunta, aí Paulo volta ao que é Paulo. Na primeira parte da pergunta, ele cita Isaías. Na segunda parte, ele cita Salmo, ele faz um composê, né? O Paulo ele tem essa habilidade, né? Então, aqui, na primeira parte da pergunta, por isso que tem esse A aqui, ele cita Isaías, né? Quem os condenará? Por quê? Porque é Deus que me ajuda. O servo fala, Deus que me ajuda, quem pode me condenar? Ok? E aí, para a gente continuar, a segunda parte da terceira pergunta, nós temos que ir no Salmo, porque ele vai citar o Salmo 110, tá? Vamos ver se eu consigo mexer isso aqui. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até Eu faço. que eu faça dos teus inimigos uma estrada para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os seus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita.
Ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações, amontoando os mortos e estragando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Então, gente, quando a gente pega esse salmo aqui, a gente fica doidinho, que o senhor fala com o senhor, que o senhor é no senhor, é porque tem português. Então, o que que acontece? É, eu passei para o hebraico para a gente entender, fica mais fácil um pouco. Então, não mudei o salmo, deixei entre parênteses o original, só passei para o hebraico o senhor, porque senão o senhor fala com o senhor. Então, o que que esse salmo é, gente? Davi, o rei Davi, ele desdobra e ele tem uma visão espiritual, né? E ele vê o Messias conversando com Deus. Ele volta e escreve o salmo. Esse salmo é citado por Jesus. E ele aplica esse salmo a ele. Então, tá certo. Um é Deus, o outro é Messias mesmo. É o Messias mesmo. Então, ele fala, Yahvé é Deus, tá, gente? Yahvé disse a meu Adoni, Adoni é o Messias, senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos um estrado dos seus pés. O que que significa isso? Nós estamos falando de uma cultura do tempo do rei Davi, há 2.900 anos atrás, onde o rei, vencido numa batalha, ele se prostrava diante do rei vencedor e ele pisava na cabeça ou no pescoço do vencido, dizendo o quê? Está dominado. Tem completo domínio, ok? Então, é essa imagem que está falando aqui, que Deus fala, fique à minha direita como corregente, a direita é isso, um corregente, e aí eu vou, né, cuidar dos teus inimigos até eles estarem completamente dominados, tá? Sobre o domínio, totalmente dominados. Lembrando que, obviamente, esse domínio não implica em força, né? E Yahvé estenderá o cetro do seu poder desde Sião. Sião é o monte onde está Jerusalém, tá? Então, o cetro é o poder desde de Sião, e ele dominará sobre todos os seus inimigos, implica a terra inteira. Começa lá em Sião. Então, esse domínio atingirá toda a terra. Quando convoca esse versículo aqui, gente, tem várias traduções. Por isso que eu ponho a tradução que eu estou usando aqui, tá? Porque essa tradução eu entendo que está mais de acordo com o Espiritismo. Mas tem outras que não estão, tá? Nesse aqui, nesse versículo. Quando convocar, fala o Messias, convocar as suas tropas, ou seja, vão dizer, os ajudantes, os missionários, os encarregados, os trabalhadores de Jesus, né? O teu povo se apresentará voluntariamente. Sim, esses missionários, esses encarregados, esse exército do Messias, se a gente pode dizer assim, usando uma linguagem militar, vem voluntariamente, né? Trajando perispírito limpo, veste santa. Desde o romper da aurora, os teus jovens virão como orvalho, ou seja, a nova geração surgirá fresca, renovada, com uma nova disposição desde a alvorada. É o que a gente entende que vai acontecer realmente. E Yahvé jurou e não se arrependerá. Então, o que acontece? Até aqui, o que Deus está falando? Eu estou entronizando ele como o rei da terra, né? Lembrar que governador é um vocabulário que surgiu posteriormente, né? Essa ideia é, então, que o governador, né, a gente chama Jesus de governador, aqui ele é apresentado como corregente do rei, né?
Então, o que que acontece? Ele já está entronizado como corregente do rei. Agora, tinha a questão que o Messias, ele seria é, rei e sacerdote, o que era incompatível em Israel. Então, não se sabia como isso ia ser possível. Por quê? Então, nós temos Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que deu as 12 tribos. O Messias vinha de qual tribo? Judá. E o sacerdote vinha de qual tribo? Levitas. Levitas. Então, Jesus não podia ser rei, descendente de Davi, que é da tribo de Judá, e ao mesmo tempo ser da tribo de Levi. Não podia. Então, não se entendia como isso era possível. Lá na carta dos Hebreus, quando nós fomos estudar, isso está tudo explicado em detalhes, mas nós estamos resumindo aqui hoje. Aí, o que, que Deus fala? Tu és sacerdote para sempre, não um sacerdócio transitório, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Acontece que Abraão, lá em Sião, ele encontra um sacerdote do Deus Altíssimo, que é o mesmo Deus que nós cultuamos, é Deus, Deus. E aí, Abraão dá dízimo para Melquisedeque. O que quer dizer isso? Ele reconhece a superioridade de Melquisedeque. E Melquisedeque era rei de Salém, que é Jerusalém, e é sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o que Deus fala? O Messias vai ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior. Por quê? Abraão deu dízimo para Melquisedeque. E o descendente de Abraão é menor que Abraão, porque o mais velho é maior, é mais importante que o mais novo. Então, ele é superior ao Levítico. Esse sacerdócio é superior, tanto que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Então, o Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Adonai, Deus. Messias é Adoni. Adonai está à sua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. E aí também tem uma briga em relação a esse versículo, porque dá duas possibilidades de tradução. Uma que ele está repetindo primeiro. O Messias está à direita de Deus. Embora eu não acho que é isso que está falando aqui, não. Mas fala assim, ó, Adonai está à direita. À direita de quem? Não está falando Adoni está à direita, está falando Adonai. Mas tudo bem. Então fala, impossível, não pode, porque... Não. Então está repetindo o primeiro. O Messias está à direita de Deus. Mas a outra tradução quer dizer o quê? Deus deu o trono da terra para o Messias. Ele está, vamos dizer, sob supervisão de Deus. Mas quem está na governança é o Cristo. Eu não vejo problema para isso. Mesmo porque o universo é enorme, né? Então, ele deu a total liderança sobre a terra para o Cristo. Ou ele está como corregente de Deus. Você escolha uma das duas coisas. E aí fala que então ele esmagará o rei. O que quer dizer isso? As autoridades serão mudadas, gente. O sistema nosso de autoridade será mudado. A esmagar o rei é isso. Não vai ter esse negócio. É a maneira como a gente estruturou o nosso sistema de poder não pode continuar. Ele é contrário às leis divinas. Isso vai ser mudado. Julgará nações, amontoando os mortos. Assim, o dia da sua ira é o famoso dia do Senhor. Não é um dia, é um período qual nós estamos atravessando de um julgamento coletivo da terra. Então, vai ter mudança no sistema de autoridade. Todo mundo está sendo julgado, é a terra inteira. É um período, não é um dia, tá? Amontando os mortos, colocando junto aqueles que estão mortos, você pode entender como mortos morais ou os vencidos, né, diante dessa batalha, e vai esmagar esses governantes, ou seja, o sistema de poder vai acabar.
No caminho, aí tem a bebê, vai se recompor, vai erguer, né? Tem essa última aqui, erguer a cabeça, se recompor, a vitória. Tá ok? Então vamos lá para a pergunta que Paulo vai responder com esse salmo. Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Então, quem o condenará? Ele é a primeira parte, ele está referindo-se ao Isaías lá, né? Os adversários, né? Ele está sendo justificado com Deus, então os eleitos também estão. Como assim pode condená-lo, né? E é Cristo quem ressuscitou. Então, a gente vê no quarto cântico, a primeira, ó, que fala que ele será levantado, erguido e muitíssimo exaltado. Isso se entende como uma metáfora para a ressurreição, tá? Que ele vai ser levantado, que vai ser crucificado e exaltado. Levantado é a cruz e exaltado é a ressurreição. Que ele fala, ele morreu, ele está tampando aqui, ou antes, quem ressuscitou. Né? O que interessa é que ele está à direita de Deus. Aí ele cita o Salmo que disse: Yahvé, disse a Adoni, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos. Então, o que ele está dizendo, gente? É o que nós vimos lá atrás. Jesus é o conciliador, é o que faz a ponte entre nós e Deus. Então, ele é o nosso paracleto, é o que nos defende, é o que vê o que a gente precisa. Então, ele é esse intermediário entre nós e Deus. Tá? Então, ele fala assim: a gente tem um intercessor, quem pode ser contra nós? Quem pode nos condenar? Temos alguém que nos defende, que interfere por nós. Né? Então, vamos voltar de novo ao versículo, vamos ver se a gente consegue entender melhor. Então, tudo bem, eu vou ler, não precisa ler. Não. Aí, que diremos, pois, depois da gente pensar sobre a salvação, sobre a ação do Espírito Santo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas olha bem, ele está dizendo de uma ação divina dentro de nós. Quando ele fala Deus é por nós, ele falou de um Deus que justifica a gente, olha bem, que nos capacita, então ele está falando de uma ação divina dentro de nós. Então, ele está falando, se Deus é por nós, está fazendo uma ação de mudança dentro de nós, quem pode ser contra nós? O que pode acontecer aqui fora para atrapalhar isso que está acontecendo aqui dentro? O que vai acontecer aqui fora que eu vou deixar atrapalhar isso divino que está acontecendo dentro de mim? É isso que ele está perguntando. Por isso você vê, olha, então ele vem o Filho, né, que nos dará graciosamente, ou seja, você não tem jeito de comprar, não é mérito, é de graça, porque é ação divina, tu não compra, né? Não dará com ele todas as coisas, né? Quem pode nos acusar, nos perseguir, colocar entrave na nossa vida, dificultar, caluniar, se Deus está agindo dentro de mim? Será que isso aqui vai atrapalhar? Eu vou deixar? É isso que ele está perguntando. Quem os condenará? Quem vai nos condenar se nós temos alguém que intercede por nós? Que intercede trazendo, inclusive, as circunstâncias externas que eu não gosto, mas que eu preciso. Entendeu, gente? É isso que Paulo está falando. Então, a gente, às vezes, lê esse versículo achando: quem vai me perseguir aí? Vai perseguir. Mas a questão é, essa perseguição vai impedir a ação divina que está acontecendo dentro de você? Você vai deixar impedir? É essa que é a questão. Porque está te perseguindo,
Porque a ação divina dentro de você está te fazendo diferente do outro. Ninguém gosta do diferente. Por isso é perseguido. Os discípulos de Jesus são perseguidos. Aí nós vamos para Emmanuel, tá? Alma e coração. Capítulo 37, Paz de Espírito. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos hoje, em toda parte da Terra, um problema essencial a resolver: a aquisição da paz de espírito, em que se desenvolvem todas as raízes da solução aos demais problemas que se tinham à mão. Olha o que Emmanuel está falando. Deus é a favor de nós para a gente adquirir a paz dentro de nós, tá entendendo? Então ele está falando, essa ação é dentro de você. O que você vai ganhar com isso? A paz, a paz. Então ele vai falar, nós temos um problema para resolver, é o problema da paz. Mas olha que interessante, a importância que Emmanuel está falando dessa paz. O que é essa paz, gente? O que Emmanuel fala dessa paz? Eu faço pergunta, a resposta está no texto, viu, gente? É a raiz da solução dos demais problemas que a gente tem. Isso. Olha só a importância da paz. Se eu tiver paz, eu tenho a base para resolver todos os outros problemas meus. E é a mesma coisa que Joana fala, que Jung fala, viu, gente? Que se eu resolver meus conflitos, eu vou ter paz. Meus problemas, eu vou ter paz. Aí o divino pode se manifestar em mim. Aí eu consigo solucionar o resto tudo. O resto tudo fica mais fácil. Eu paro de ser entrave. Porque o entrave sou eu. Então, isso é que ele está falando, olha, é um problema essencial, importante, a paz dentro de você, porque todos os outros problemas, se você tiver isso, você vai conseguir resolver. Agora, se eu estou tumultuada, cheia de... Deixa eu falar. Que diretrizes, pois, adotar a obtenção de semelhante conquista? Usar a força, impor condições, armar circunstâncias? É assim que a gente gosta da paz, igualzinho Roma. Alguém já viu falar da Pax Romana? Todo mundo vivia em paz, porque ninguém podia discordar. Se discordar, era preso e batia. A gente também acha assim. O que eu preciso para fazer paz? É só ninguém discordar de mim, é só todo mundo fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, eu fico em paz. Então, quem é que tira a minha paz? Vocês todos. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu armo a circunstância, manobro o outro, para o outro fazer o que eu quero, entendeu? É isso aqui, ó. Eu imponho condições e aí eu consigo a paz. Mas é paz? A Emmanuel vai falar que não é. Não desconhecemos, no entanto, que a tensão apenas consegue impedir o fluxo das energias criadoras que dimanam das áreas ocultas do espírito, agravando conflitos e mascarando as realidades profundas de nossa vida íntima, habitualmente manifestas. Gente, olha para você ver o que ele está dizendo. O que é isso, né? Aí eu fico com tensão por causa dos conflitos. Eu não resolvi. Está lá dentro de mim, está escondido, mas está lá, não vai sumir. E pelo contrário, ele vai manifestar. Eu posso não ver, mas vai manifestar. Aí o que ele fala? Eu impeço das áreas ocultas do espírito, ou seja, o self, do divino, aquela energia criadora, o fluxo dela é impedido. Pelo quê? Por essa tensão dos meus conflitos. Eu não consigo o divino manifestar em mim por causa disso. Eu não tenho paz. Então, eu agravo os meus conflitos. Por quê? Porque eu não quero enfrentar, eu não quero resolver. Eu quero esconder, eu quero fazer de conta. Mascarando as realidades profundas da tua alma
de realidades habitualmente manifestas. Por quê, gente? Tudo que eu jogo para o inconsciente não entra, não sai pela porta da frente, sai pela porta de trás. E às vezes eu não percebo. E eu vivo esse conflito dentro de mim. Emmanuel está falando isso simplesmente. É isso aí. Então, esse tipo de paz que a gente põe na nossa vida, forçada, de fora para dentro, não é a paz. Porque lá dentro de mim eu estou vivendo esse conflito. E impedindo a manifestação do divino em mim, que é pior. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Nós não encontramos a paz de fora, né? A paz vem de dentro. A paz tem que vir de dentro. Mas aí eu tenho que parar de achar que é os outros que tiram a minha paz. Porque, veja bem, se é a Tati que tira a minha paz, quem tem que mudar é a Tati. Por que eu tenho que mudar? Ela muda que eu fico em paz. Entendeu? Agora, se eu perco a minha paz em cima do que a Tati fez, a responsabilidade é minha. Então, a resposta está dentro de mim. A paz de espírito, ao contrário, exclui a precipitação e a inquietude, para deter-se e consolidar-se na serenidade e no entendimento. Para adquiri-la, por isso mesmo, urge entregar as nossas síndromes de ansiedade e de angústia à providência invisível que nos apoia. Então, gente, ó, primeira coisa, tudo que é da alma é devagarzinho. Se fez depressa, não fez. Então, eu te falo o seguinte, maquiou. Porque é tudo sem precipitação, sem quietude, sem choque. É vagaroso, é uma conquista, é um repetir, é um aprender de novo, é um errar, é devagar. Então, sem precipitação e sem quietude. A gente tem milhões de anos que está do jeito que está. E a gente quer resolver em uma semana. Ainda quer que a asa cresça. Então fica difícil. Porque ele fala, ó, entregue tua ansiedade e angústia para Deus. É no tempo de Deus. Você entendeu que quem salva a gente é a ação divina dentro de nós? Eu só tenho que parar de atrapalhar. É isso que ele está falando aqui. Para de atrapalhar. Então, é o tempo de Deus, gente. Mas eu tenho que fazer minha parte. O problema meu é que eu não quero fazer minha parte. Que envolve isso aqui, ó. As ciências psicológicas da atualidade nomeiam esse recurso como sendo o poder criativo e atuante do inconsciente, mas, simplificando conceitos, a fim de adaptá-los ao clima de nossa fé, chamamos-lhe o poder onisciente de Deus em nós. Ou seja, o Espírito Santo, a Imago Dei, o Divino em mim, é isso. Então, o que ele está falando? Você pode dar o nome que você quiser, mas é isso aqui, ó, o poder onisciente de Deus em nós. Né? Então, o que ele está falando, gente? O maior recurso que nós temos é esse. É esse o maior recurso. Aí vamos ver o que a Joana fala. Desperte e seja feliz. Capítulo 16. Se anelas realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor propondo de renovação. Liberta-te do entulho mental e carregue esse solo que tem estado ao abandono, nele semeando as diretrizes do amor e da verdade. Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada, alicerçando-a no Evangelho de Jesus, cuja palavra é de vida eterna. Enquanto a oportunidade se te faz propícia, torna-te receptivo às propostas do bem, conquistando-o e dispondo-te a pagar os estipêndios que são exigidos a todos aqueles que o incorporam à sua dieta de crescimento espiritual. Então, o que Joana vai falar da nossa paz, né? Ouve o chamado de Deus para renovar. Tem que renovar, gente. E a primeira coisa, ó, liberta do entulho.
O que é o entulho mental, gente? É tudo aquilo que eu não uso, está lá entulhado, ou seja, é mágoa, é ressentimento, é raiva. Eu tenho que encarar essas coisas e resolver esses entulhos. E carpe, movimenta esse solo que tem estado ao abandono, semeando amor e caridade. Mas não basta eu fazer a segunda parte, que a gente só quer fazer a segunda parte. Eu venho no centro, faço a caridade, é mais fácil do que eu encarar porque que eu tenho raiva de fulano, o meu ressentimento de não sei quem de 10 anos atrás, e eu tenho que trabalhar isso, né? Então é muito mais difícil esse autoencontro comigo mesmo. As minhas mágoas, a minha criança ferida, né? As minhas mágoas infantis, é mais difícil, é mais doloroso, mas mais libertador. Aí é as duas coisas, não é uma coisa só. É o amor que eu vou exercendo através da caridade, mas eu tenho que fazer a primeira parte. Eu tenho que cuidar do entulho. Aí Joana fala: olha, deixa penetrar fé, fé é fidelidade a Deus. Né? Essa fidelidade a Deus, alicerçando é no Evangelho de Jesus. Olha só. Enquanto você está receptiva à proposta do rei. Olha o que Joana fala, que pode ser que daqui a pouco tu revolte, porque acontece uma coisinha que tu não gosta e você revolta. Aproveita a calma para você ter, para você ser receptivo e não revoltar na hora que a tempestade vier. Não espera a tempestade, não. É isso que ela está falando aqui, ó. Te faz propícia, aproveita, né? Conquistando-te e dispondo a pagar o preço da renovação, que vai te exigir disciplina até você conseguir mudar as tuas tendências e os teus padrões. Padrões que a gente levou vidas para construir que não são benéficos para nós. Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Vânia, então a gente entende que quando fala quem será contra nós, somos nós mesmos. Exatamente, exatamente. Mas é nós, na interpretação das pessoas e das circunstâncias que são colocadas ao redor de nós e que a gente acaba usando para impedir essa ação divina em nós. É assim que eu Exato. entendo. Uhum. Alma, coração. Render-nos aos desígnios de Deus e confiar a Deus as questões que nos surjam intrincadas no cotidiano é a norma exata da tranquilidade suscetível de garantirmos equilíbrio no mundo interno para o rendimento ideal da vida. Colocar à conta de Deus a parte obscura de nossa caminhada evolutiva, mas sem desprezar a parte do dever que nos compete. Então, gente, o problema nosso é que a gente adora o porquê. Você não vai ter essa resposta. Você tem que falar para quê que isso está acontecendo comigo. Porque isso tem um sentido educativo e renovador na minha vida. O porquê, basta você entender, confiar em Deus, tem o desígnio, você já entendeu que Deus é justo, que tem uma lei de causa e efeito, que Deus quer o melhor para você. E é essa a resposta que você tem, não vai ter mais. Mas a gente quer lá saber o artigo, qual foi, o que foi que eu fiz. Não vai saber. Então, libera o porquê, libera a tua alma disso. E pergunta no para quê. Então, o que Emmanuel falou? As coisas obscuras de tua vida, entrega, é Deus que quis, foi a vontade divina, depois você vai saber o porquê. Confia em Deus, no desígnio dele. Tá lá, ó, as questões intricadas do cotidiano, entrega para Deus, não fica tentando, por quê? Por que comigo? Por que comigo? Não vai ter essa resposta. Pensa no para que isso aconteceu na minha vida? Para quê? Que mudança que isso está me chamando a fazer? E não, aqui, ó, não esqueça o teu dever. E deixa o porquê para lá. Trabalhar e esperar, realizando o melhor que pudermos. Fé e serviço, calma sem ócio. Pensemos nisso
e abrigemos o fardo dos agentes destrutivos de ódio, ressentimento, culpa, condenação, crítica ou amargura que costumamos arrastar no barro da hostilidade com que tratamos a vida, tanta vez arruinando tempo e saúde, oportunidade e interesses. Opa. Então, Ângela, isso que eu entendo, olha bem, o que ele fala? Que tem as circunstâncias da vida, tá vendo? E aí eu tenho que trabalhar, entregar isso para Deus, porque é aí que está o problema, né? Que aqui, essas circunstâncias, eu vou acabar, olha, ocasionando essas coisas dentro de mim. Então, na verdade, é isso que vai me afastar dessa ação divina de mim. Não é a circunstância, é o como eu olho e vejo a circunstância. E aí vem os sentimentos. Olha aqui. O certo é fazer o melhor, fé e serviço, calma sem ócio, aproveitar a circunstância como no aprendizado que ela pode me proporcionar, no crescimento que ela pode, né? E é o que Jonas chama de entulho, ó, ódio, ressentimento, culpa, condenação, crítica, amargura, que nós arrastamos na hostilidade. Olha só, né? Gastando tempo, saúde, oportunidade e vai contra os nossos interesses. Isso tudo aqui tem a ver com como eu enxergo a circunstância, como eu enxergo a pessoa ou a circunstância que estão na minha vida. Não é a pessoa em si, não é a circunstância em si. Compreendemos a nossa paz de espírito numa conclusão clara e simples. Deus que nos tem sustentado até agora, nos sustentará também de agora em diante. Em suma, recorremos o texto evangélico que nos adverte sensatamente. Se Deus é por nós, quem poderia ser contra? Então, gente, o que Paulo está chamando? Criatura, Deus é por nós. Nós temos alguém que está nos defendendo, que é o Cristo, que quer nos conciliar com Deus. Então, tudo que acontece ao teu redor não é contra você, é por você. Então, é isso que ele está falando. Então, o que nos atrapalha é a maneira como eu entendo e reajo ao que acontece comigo. Então, a gente tem que mudar o olhar. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Nada, nada, porque tudo que acontecer comigo está agindo em favor de mim. Entendeu, gente? Olha como é que Paulo está falando de uma coisa tão profunda. Então, pensa nisso, né? Então, se eu tenho alguém que me defende, que guia, que se interessa pela minha evolução, que é o Cristo no mais alto, ele não vai deixar vir nada para você para te prejudicar. Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Isso, né, Vânia, vem para nos fazer mal, criticar. Quando nós temos um processo de desafio, nós temos que fazer o quê? Falar e perguntar para Deus. O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para fazer essa mudança dentro de mim? Não custa o que ele está fazendo dentro de nós, o Evangelho, meditar, fazer tudo isso para a gente encontrar. Porque nada vem nos não, ele vai se ensinar. Por isso é que é importante a gente entender para quê. Que mudança que a vida está me pedindo? Para quê? Está trazendo. Isso quer falar comigo. Senhor, está me dizendo que eu não